Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje vamos falar sobre o desfecho judicial do caso Márcios Mellen. Acontece que o ator Luiz Miranda foi condenado a pagar indenização por danos morais ao Mellen. O caso se originou após declarações públicas do Luiz Miranda contra o humorista, que resultaram aí em um processo de difamação, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Vamos entender todos os detalhes do caso e o que levou a essa decisão judicial, que mais uma vez favoreceu Márcios Mellen perante a justiça. Mas antes de eu continuar dando essa notícia para vocês, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar um like para mim, de se inscrever no meu canal. Me siga também na rede social de fotos que estará aqui na tela. Também não se esqueça, pessoal, de deixar um comentário aqui embaixo. É rapidinho, pode ser um emoji, pode ser uma palavra, o que for, tudo isso me ajuda muito aqui no engajamento dentro da plataforma. E eu tô fazendo aqui vídeos diários para vocês, trazendo as últimas notícias. É um trabalho diário que eu faço de acordar mais cedo, separar a notícia certinho para vocês, apurar os fatos e trazer aqui em formato de news. Então, se vocês quiserem valorizar esse meu trabalho, vai ser muito legal. E isso é feito curtindo o vídeo, deixando um comentário, me seguindo lá na rede social vizinha, onde eu também publico vídeos exclusivos lá na plataforma. Tenho um contato mais direto com vocês. E é isso, pessoal. Bora pra notícia. Bom, pessoal, Márcios Mellen teve outra vitória na justiça que aconteceu mês passado. Acontece que o ator Luiz Miranda, um dos rostos mais conhecidos do humor da TV Globo, afirmou ter presenciado episódios de assédio sexual praticados pelo humorista Márcios Mellen, quando ambos trabalhavam juntos no programa Zorra, que era um dos programas que pertenciam ali ao núcleo que o Márcios Mellen chefiava, antes dele ser, claro, afastado da emissora em 2019. Segundo as palavras do Luiz Miranda, uma das assediadas tinha sido a Dani Calabresa, que foi a primeira mulher de um grupo de mulheres que procurou a direção da Globo e depois o Ministério Público para acusar o Márcios Mellen de assédio. Em uma entrevista, Luiz Miranda afirmou ter ouvido da Dani Calabresa, na noite dos 100 episódios do Zorra, que o Márcios Mellen havia mostrado a sua parte íntima para ela. Essa é a festa que ocorreu no dia 5 de novembro de 2017 no bar Vizinha 123, que depois a versão da Dani Calabresa e da sua amiga Maíra acabou não batendo na justiça. A Dani Calabresa falou que ficou devastada nessa festa porque o Márcios Mellen havia a assediado e ela falou que chorou muito no bar. Já a sua amiga Maíra falou na justiça que em momento algum viu a amiga dela chorando na festa ou triste e que na verdade a Dani Calabresa estava muito feliz aquela noite. E no dia seguinte elas conversaram sobre a festa e a Dani Calabresa só falou coisas boas. Esses dois depoimentos da Dani Calabresa e da Maíra foram feitos na justiça perante o juiz, perante o promotor, perante a advogada delas, e está tudo gravado e tem público aí para quem quiser ver. E houve aí essa contradição entre a versão da Dani e da sua amiga. E depois também veio à tona aquele print de conversa entre o Márcios e a Dani Calabresa, onde ela elogia os dons dele, ilustrando esses dons com berinjela e microfone nessa conversa. E agora voltando aí para o Luiz Miranda, segundo as palavras dele, o Márcios tinha um comportamento íntimo demais para a hierarquia da casa, como por exemplo entrar no camarim enquanto a Dani estava trocando de roupa ou experimentando uma peça, e também muitas brincadeiras e piadas de cunho sexualizado, além de armações de articulação do poder, e que isso acontecia também com outras mulheres. Então ele alegou que outras mulheres também eram vítimas do Márcios Mellen. E ele falou que o Márcios tinha esse excesso de elogios às formas físicas. Ele também disse que quando soube pela Dani Calabresa da denúncia que ela fez ao compliance da TV Globo, decidiu conversar primeiro com os diretores do programa, que eram o Maurício e o Mauro Farias, para saber se a atriz não estaria motivada por vingança nessa denúncia. Isso por ela não ter conseguido estrelar aquele programa de humor que ela queria fazer ao lado do Bento Ribeiro, e o Márcios Mellen acabou vetando a participação do Bento Ribeiro, e isso gerou uma discussão enorme entre eles. O Luiz disse o seguinte, abre aspas, eu liguei para o Maurício Farias e depois, consequentemente, para o Mauro Farias, para tirar umas opiniões sobre o assunto. Eu queria entender se aquilo partia de uma coisa que era uma queixa dela, porque ele tinha tirado o programa que a Dani Calabresa queria estrelar, e ela estava chateada, ou se de fato, realmente a coisa de abuso sexual fazia parte. O Luiz também falou que depois entendeu que as atitudes do Márcios não poderiam ser tratadas como brincadeiras pelo
fato da Dani Calabresa ser uma mulher e pelo fato do Márcio Smelling ser chefe dela. Ele disse o seguinte em relação a isso, abre aspas, a gente entendia aquilo como uma brincadeira, mas depois eu pensei, seria uma brincadeira se fosse comigo ou com os outros que faziam parte do elenco. Mas quando é chefe, a coisa é mais complicada, fecha aspas. Para tirar umas opiniões sobre o assunto, porque eu queria entender se aquilo partia de uma coisa que era vou ser bem sincero aqui, que era uma queixa dela porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada, ou se de fato, realmente, a coisa do abuso sexual fazia parte, porque a gente entendia ali naquele momento como uma brincadeira. Mas depois eu pensei assim, uma brincadeira se fosse comigo, com os outros que faziam parte do elenco, mas quando é chefe a coisa é mais complicada, né? Porque realmente naquele momento se apresentava um Márcio que eu não conhecia, que estava com muito poder. E aí foi nesse momento especificamente que eu entendi e eu me pus à disposição de o que eu sabia e o que foi por ela contado, eu poder contribuir com a verdade. Com a verdade mesmo. Eu falei assim, olha, só vou falar realmente o que eu vi. E obviamente, se tratar de ser um momento onde todo mundo tinha bebida, etc e tal, eu precisava fazer uma reflexão para não faltar com a verdade, não tá sob um efeito de bebida, etc e tal, e falar assim, eu vi uma coisa que eu não vi. Não, eu tenho nitidamente claro um pouco dos aspectos que eu me coloquei ali para falar. Isso você tá falando da festa de 100 episódios do Zorra. Não só da festa de 100 anos, mas como um certo comportamento cotidiano dentro do trabalho. E quais seriam esses comportamentos? O que depois de fazer essa avaliação você conseguiu perceber e o que você bate com a história ou você não conseguiu contar? Olha, na verdade, basicamente um comportamento íntimo demais para as hierarquias da casa, né? Assim, tipo de entrar no camarim enquanto às vezes ela estava trocando de roupa ou experimentando uma peça, assim, brincadeiras assim de cunho sexualizado, entendeu? Assim, piadas nesse lugar e tudo. Agora é o seguinte, você concluir que alguém está sofrendo assédio única e exclusivamente porque ela é uma mulher e porque o homem é chefe, é um tanto quanto irresponsável. Por que eu falo isso? Porque quantas subordinadas já tiveram caso com o chefe? Inúmeras vezes. Isso não é raro de acontecer. Isso caracteriza assédio? Se tudo era feito de comum acordo, obviamente não era assédio. E como fazemos para saber o que é assédio e o que não é? Fazendo, claro, o básico, pesquisando o que a lei tipifica como assédio. Porque, para quem não sabe, isso é crime tipificado por lei. E acusar alguém falsamente de crime também é crime. Então é sempre bom se informar antes de qualquer coisa, principalmente antes de emitir uma opinião. E o que está na lei é o seguinte: assédio é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, se prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, o assédio é você constranger outra pessoa, sendo o chefe dela, pedindo para que faça algum ato que ela não quer fazer, em troca de um cargo. Isso seria assédio, o constrangimento à vítima. Quando há comum acordo, não existe constrangimento. E claro, quando essa entrevista do Luiz Miranda foi publicada, o Márcio Smelling se manifestou dizendo que o Luiz, na verdade, fazia parte do círculo de pessoas que estariam em um complô contra ele. E ele questionou também o fato do Luiz Miranda ter procurado os diretores Mauro e Maurício Farias para saber se procediam as acusações da Dani Calabresa contra ele. E segundo o Márcio, só isso já basta para mostrar que até um amigo íntimo da Dani Calabresa, que não viu nada demais, questionou se a Dani Calabresa agia por vingança ou não. E ele também alegou que o Luiz Miranda agora tenta aderir à cartilha do fui manipulado e só agora entendo o que de fato acontecia.
O Márcio Smelling também questionou por que o Luiz Miranda não era testemunha na investigação que ocorreu na delegacia e por que estava só falando aí para a imprensa. Depois dessa entrevista do Luiz Miranda, o Márcio Smelling entrou com uma ação contra ele pedindo por danos morais e também uma indenização de R$50 mil. Para o Márcio Smelling, a narrativa do Luiz Miranda foi frágil, inverossímil, falsa e contraditória e tentou causar confusão, tumulto e engajamento na opinião pública, tudo a fim de enlamear a honra dele. Já o Luiz Miranda, por outro lado, disse à justiça que o pedido do Márcio Smelling era uma tentativa de mordaça e intimidação, e que era mais um exemplo concreto do modus operandi adotado pelo Márcio Smelling contra algumas pessoas, escolhidas a dedo para lançar uma perseguição, repressão e terror psicológico. Ele ainda citou que estava no pleno exercício de seus direitos constitucionais de cidadão ao decidir falar sobre o que viveu, relatar a verdade do que presenciou, comunicando sua visão dos fatos. E então a decisão da Justiça saiu no dia 3 de outubro e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o Luiz Miranda deveria indenizar o Márcio Smelling em R$35 mil por danos morais, ou seja, o Márcio Smelling teve vitória nessa decisão. Segundo o juiz Guilherme Pedrosa Lopes, o Luiz Miranda tentou apenas ofender o Márcio Smelling e excedeu o seu direito de liberdade de expressão inerente a qualquer indivíduo. O magistrado ressaltou que o Luiz Miranda classificou o Márcio Smelling de covarde, machista, homem putanheiro e taradão, e que o Luiz Miranda faz o uso de adjetivos com valor pejorativo, com destaque a fatos ofensivos relacionados à conduta típica penal de assédio, e que no contexto em que estão inseridos revelam somente a intenção de ofender o autor, como pessoa e como profissional. Agora, olha que curioso. Em maio de 2023, depois de apoiar a Dani Calabresa nas acusações contra o Márcio Smelling, o próprio Luiz Miranda se tornou alvo de denúncias pelo mesmo motivo. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o ator teria assediado ao menos 3 outros atores homens da Globo. De acordo com a reportagem, as vítimas que preferiram não ser identificadas relataram incômodo com as atitudes inadequadas do Luiz Miranda durante o trabalho que tiveram ali dentro da emissora Globo. Ele praticava toques na cintura e conversas ao pé do ouvido de forma inconveniente. Um deles também acusou 2 diretores da Globo de fazer o mesmo. Os casos teriam ocorrido entre 2013 e 2015. E na época, na Globo, não havia o setor de compliance. Portanto, os atores não prestaram queixas, com medo, claro, de perder os seus empregos. Hoje, apenas uma das vítimas continua na emissora. Além disso, uma das supostas vítimas disse ter feito um relato público sobre o caso durante as gravações da novela Geração Brasil, de 2014. E nessa trama, o Luiz Miranda interpretava a socialite transgênero Dorothy Benson. Então esse ator falou publicamente sobre isso dentro do set de gravações da Globo, então não é segredo para ninguém o que acontecia ali. O Luiz Miranda, por sua vez, rebateu as acusações e afirmou tratar todos os funcionários com respeito. Além de negar essas acusações, ele disse que isso tudo é coisa plantada e também jogo sujo do Márcio Smelling, que teria se revoltado pelo fato de ele ter defendido a Dani Calabresa. Porém, o jornalista Ricardo Feltrin afirmou que os atores que foram supostamente assediados pelo Luiz Miranda não eram do mesmo núcleo do Márcio Smelling, então eles nem tinham qualquer proximidade para estar existindo esse complô. Essa decisão da justiça de condenar o Luiz Miranda por danos morais é importante porque mostra que há limites da liberdade de expressão e também tem que ter responsabilidade nas declarações públicas, especialmente quando se trata aí de figuras que são conhecidas. Como a mídia e a opinião pública no início desse caso estava toda a favor da Dani Calabresa, muita gente veio a público achando que poderia fazer alegações quaisquer contra o Márcio Smelling sem provas. E vemos aí na justiça que não é bem assim que a banda toca. Bom, pessoal, eu vou continuar acompanhando este caso do Márcio Smelling, afinal hoje ele é réu por assédio contra 3 mulheres e isso ainda vai desenrolar na justiça. E claro, que eu quero saber agora a sua opinião sobre essa condenação. Deixe aqui nos comentários o que você achou e compartilhe para que mais pessoas fiquem por dentro também. E até a próxima aqui no Pandora News.